meus queridos alunos e queridas alunas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gente, aqui é o professor Fagner, da disciplina aqui de Raciocínio Lógico Matemático. A gente vai começar um assunto hoje muito gostoso, muito bacana, que é a parte de estruturas lógicas, proposições lógicas. Às vezes o seu edital vem falando sobre estruturas lógicas, a maioria vem falando sobre proposições. E chegou a vez de trabalhar esse conteúdo bom, gostoso. E quando você aprende, geralmente você vai torcer que tenha no seu edital e necessariamente na sua prova, tá bom? É bom focar aqui, né? É bom chamar a atenção que durante a parte teórica, para você que já me conhece, né? Durante a parte teórica eu vou apresentar diversas questões. Daqui a pouco, gente, a gente resolveu diversas questões. Lá no final, o professor colocou mais um punhado, sabe? Você não precisa necessariamente sair acompanhando, resolvendo todas as questões, assim, ou assistindo todas as questões. Seria interessante você pausar o vídeo e falar, poxa, já entendi o conteúdo, agora eu vou procurar fazer sozinho, sozinha. Confere o gabarito, depois retorne, se necessário, para as questões, para que você possa estar assistindo. Se quiser assistir tudo, né, melhor ainda, quanto mais você repete, melhor você fica. Se quiser ir direto ao ponto, muito objetivo, né, um assunto, vamos colocar assim, né? Para você que tem pouco tempo, vá exatamente na questão que você errou e assista o comentário resolvido, tá? Da questão resolvida e comentada aqui por mim. Show? Nós vamos começar aí com a parte de estruturas, apresentando o conceito básico, né? Nós vamos falar depois das classificações. Já vi que a classificação tem dois tipos, né? Ela pode ser simples e composta, o primeiro tipo, ou vice-versa, né? E o segundo tipo, a sentença aberta e fechada. A gente depois vai entrar na negação das proposições, falar dos símbolos. Aqui a gente trata muito de simbologia, tá? E aí eu vou encerrar este bloco, né, com casos especiais envolvendo negação. Você tem a dupla negação, negação dos símbolos matemáticos e o principal que as bancas amam, a negação das proposições contendo quantificadores. Como que a gente nega o todo, o algum, nenhum, a gente já vai dar, gente, né, um bizu especial. Em outra parte da matéria a gente volta de novo falando sobre quantificadores, tá bom? Gente, obrigado por vocês estarem aqui, eu fico muito feliz por isso. E é um conteúdo que geralmente, às vezes, o aluno não estudou no ensino médio, a maioria de vocês não deve ter estudado esse trem, mas vocês se concentrem aqui, gente, ajeita sua cadeirinha aí, né? Vamos fazer uma viagem gostosa, muito interessante. Tem aí, gente, um espírito, né, de absorção. Eu quero aprender, professor, né? É aluno que já entra desanimado no conteúdo. Ai, meu Deus, está raciocínio lógico, né? Como que você quer aprender? Como você quer passar a gostar de alguma coisa, sendo que você mesmo não se ajuda, né? Então, peça força a Deus, entre com determinação, crie um momento propício para tudo te abençoar. Tudo ser favorável a você, né? E aí estude a quantidade suficiente que você renda. Não é quantidade, é a qualidade que você estuda. Isso é muito importante, tá? Às vezes você acha que você está estudando quantidade e aí você está jogando tempo fora. Não, é bom ter quantidade, mas primeiro tem que se observar a qualidade do que é feito. Muito importante isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixe de mandar mensagem para mim. Eu vou deixar o meu zap aqui, vocês sempre podem mandar mensagem para mim. Eu teria o enorme prazer em esclarecer, tirar todas as dúvidas. Se quiser só mandar um oi, estaria à disposição também, tá bom? Nós vamos no primeiro ponto, estruturas lógicas, aparece bastante. Eu gostaria de salientar que não é um conteúdo de língua portuguesa. Alguns momentos você vai até falar, professor, isso é português? Não, né? Aliás, tem coisas que até choca, né? Você fala, opa, nossa língua mãe diz isso. Não, mas tudo bem. Aqui, raciocínio lógico é uma coisa, língua portuguesa é outra coisa. Não é uma disciplina de interpretação de texto também. Essa parte do conteúdo de raciocínio lógico não é interpretação de texto. São regras, são fórmulas. A gente vai ver isso com você ao longo do curso. Eu vou sempre chamar a atenção. Tá vendo, gente? Como eu disse lá no início, que não é decoreba. Aliás, não é interpretação de texto. Então a gente vai mostrar isso que são as regrinhas, são as fórmulas, são as dicas, as propriedades que a gente vai estar usando e você vai estar aplicando de forma imediata e a partir disso passar a acertar as questões. Se você não tinha nenhum contato, ou não teve nenhum contato com essa matéria, vai passar também a ter uma nota boa. Tenho certeza que eu vou te ajudar e muito. Depois dê o feedback aí se foi importante a aula para você. Tá bom? Gente, viagemzinha gostosa, ajeita aí sua cadeirinha, bom? Bacana? Tá de olho aí na sua tela.
Você tem uma proposição, gente, você vai ler aí, né, no seu materialzinho, você já tem o seu material aí, tá? O professor já deixou o material para você. E aí, proposição, eu gosto de chamar a proposição o princípio, tá? Não é nenhum princípio, né? É o processo das três peneiras. Eu sempre gosto de chamar a proposição o processo das três peneiras. Tá? Anota aí no seu material, seu caderno. Tá? Tem um caderno aí. Se você não tem um caderno, pelo amor de Deus, você arruma um caderno, gente, uma folhinha. É cada dia uma folhinha, depois você não sabe nem onde tá essa folha. Não, um caderno para estudar. Como se você estivesse fazendo um curso presencial. É o compromisso de você com você mesmo. Né? Escreve um dia numa folha, no outro dia ou na outra semana vai pegar, seguir o conteúdo e nem sabe onde está mais aquela folha. Pelo amor de Deus, gente. Vão nos organizar aí. Então você tem um processo das três peneiras. O que é o processo das três peneiras? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, é uma oração declarativa, tá? Atenção, é uma oração declarativa. Um sujeito e predicado definido. Tipo assim, você tem frase. Aqui eu não estou falando de frase, que você fala assim, né, na frase, né? Cheguei. É uma frase, né? Não é uma oração, né? Então, a gente fala assim, cheguei. Boa noite. Ok? Você pergunta assim, quantas horas? Legal? Alguém pergunta a você, como você tá? Fala, beleza. Então, aqui não, tem que ser uma oração, com sujeito e predicado definido. Então, é uma oração declarativa. Oração de forma sucinta. Oração declarativa. Essa declarativa ela pode ser afirmativa e negativa, e já eu mostro para você. Só me dá um exemplo de uma oração declarativa. Vitória é a capital do Espírito Santo. Eu falei algo, uma declaração, uma oração declarativa, tá? Pessoal, me dá outro exemplo de oração declarativa. 3 é par. Você falou, uai, professor. 3 é ímpar, professor. Tá, mas ela é falsa. Eu afirmei algo que não é verdade, mas ela não deixou de ser declarativa. Tá entendendo? Então eu posso afirmar algo declarativo que seja verdade. Eu posso afirmar algo que seja declarativo, que seja falsa, mas ela não deixa de ser declarativa. Entendeu? Eu não tenho que ser só dizer uma verdade. Pode ser que no exercício ele esteja afirmando, né, aquilo ali, o exercício esteja dando uma oração que seja falsa. É falsa, então não é. Não. Pode ser falsa. Né? Porque a gente tem que aí pensar que ela, obrigatoriamente, ela tem que nascer declarativa. Quando eu falo assim, por exemplo, que dia é hoje? Aí ela não é uma declarativa, é uma frase interrogativa. As frases interrogativas, elas não fazem parte do objeto do estudo da lógica clássica. Entendeu? É muito fácil isso aí, né? Então, a partir de agora, para quem está começando esse estudo aqui comigo, eu me interessa sim estudar apenas as orações declarativas. É claro que eu vou te mostrar, pontuar algumas orações, até para a gente aprender a limpar, falar, opa, isso aqui não serve. O Wagner falou que são as declarativas, né? Oração declarativa. A segunda peneira que eu particularmente gosto de fazer, eu coloquei um resuminho aí na primeira página, mas eu estou indo, né, da minha didática, da minha forma. Você tem um materialzinho para você estar consultando, mas eu vou logo no bizu. Né? Então, o processo das três peneiras, só pelo fato dela ser declarativa, não quer dizer que ela seja uma proposição. Eu vou sempre perguntar se ela tem sentido completo. Sentido completo. E para ela ter sentido completo, eu preciso ter o sujeito e predicado definido. Sujeito da oração e predicado definido, para ela ter o sentido completo. E na terceira peneira, já a gente vai ver exemplos, na terceira peneira, a gente vai perguntar, gente, eu consigo atribuir um único valor lógico verdadeiro ou falso? Ok? Olha isso. Um único valor lógico, verdadeiro ou falso. Um único, porque ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Já. Vou até te mostrar algumas ideias do princípio da lógica. Tá?
Então a oração, ela tem, para ser proposição lógica, ela tem que ser oração declarativa, ela tem que ter sentido completo, ou seja, ela tem que ter sujeito e predicado definido, e aí ela tem que ter um único valor lógico, eu consigo julgar um único valor lógico verdadeiro ou falso. Aqui o professor colocou assim, conceito de proposição lógica. Então, aí eu estou colocando alguns exemplos de que são proposições lógicas, tá bom? Coloquei aqui, ó, Vila Velha é a capital do Espírito Santo. Lembra que Vila Velha é o sujeito. Não precisa ficar fazendo análise sintática aqui não, tá, gente? É só para uma ideiazinha simples. É a capital do Espírito Santo, tipo assim, é o predicado, é aquilo que se afirma do sujeito. Aprendeu isso em língua portuguesa, né? Então, predicado. Esse aqui é o predicado. Então, gente, ela é uma oração declarativa, ela tem sujeito e predicado definido, tipo assim, ela tem sentido completo. Não é uma frase que me gera dúvida, ambiguidade, nada disso. Não tem um paradoxo aqui, nada disso. Então, nós temos o seguinte... Vila Velha é a capital do Espírito Santo, tem sujeito, tem predicado definido, e eu consigo atribuir um valor lógico. Eu não quero saber se ela é verdadeira, eu não quero saber se ela é falsa, mas eu consigo atribuir se assim fosse solicitado. Ela é uma oração declarativa falsa ou ela é uma oração declarativa verdadeira? Eu consigo, ela é falsa. Então a pergunta é, ela é uma proposição? Sim, ela é uma proposição lógica. Olha a letra B. 4 mais 2 é igual a 8. Ah, professor, mas vem cá, 4 mais 2 não é 6? Tá, mas ela não tem que ser só verdadeira, ela pode ser falsa. Lembra que eu falei? Uma oração, uma proposição, é toda oração declarativa, com sujeito e predicado definido, a qual a gente consegue atribuir um único valor lógico para ela, verdadeiro ou falso. Olha o conceito aí para você anotar. Então, oração declarativa, uma proposição lógica, é toda oração declarativa com sujeito e predicado definido, a qual eu consigo atribuir um único valor lógico para ela, verdadeiro ou falso. 4 mais 2 é igual a 8, 4 mais 2 é o sujeito. É igual a 8 ao predicado, aquilo que se afirma do sujeito. Tem sentido completo? Tem, eu consigo julgá-la. Ela é falsa. Então, passou no teste. Continua sendo uma proposição lógica. A letra A é uma proposição lógica, a letra B também é uma proposição lógica. Na letra C, se estudo, então sou aprovado. Observe que aqui eu estou dando uma condição, a gente vai trabalhar, né? Não nessa aula especificamente, da condicional. Gente, de novo, ela é uma proposição composta, a gente vai ver isso já já. A letra A é uma proposição simples, a letra B é uma proposição simples, mas a letra C eu tenho duas proposições, e aí unidas pelo conectivo da condicional, a gente vai ver isso. Então ela é também uma proposição lógica, não é porque ela deixa de ser simples, ela pode ser composta também. Fica tranquilo que nós vamos ver esse trem aí. Estudar é fundamental para quem deseja passar em concurso, tem sujeito, tem predicado definido, né? Professor, aqui é o sujeito oracional, né? Isso mesmo, né? É isso mesmo? Acho que não tá ruim não, né? Mas aqui a gente, na lógica, a gente não vai perguntar de sujeito não, tá, gente? Fica tranquilo. Então tem sujeito e predicado definido. E aí eu consigo atribuir um único valor lógico para ela. De novo, gente, ela é uma proposição lógica. Letra E, para quem vai fazer Banestes aí, ó. Banestes é um banco e estudo bastante. De novo, ela é composta. Conectivo E, né? E aí é uma oração declarativa com sujeito e predicado definido, a qual eu consigo atribuir um único valor lógico para ela, verdadeiro ou falso, e aí continua sendo uma proposição lógica. No slide seguinte eu coloquei aqui, não são proposições. Lembre-se que eu vou estudar as que são. Então a gente não tem tanta, né? A gente não vai ficar, né, preso nas que não são, mas é importante saber também as que não são, tá? Sentença exclamativa, sentença interrogativa, sentenças imperativas, sentenças optativas, aquela que exprime desejo, né? Sentenças sem verbo, sentenças abertas e sentenças paradoxais. É questão de duplo sentido, né? Pera lá, gente. Letra A. Que bela cidade. Não é uma proposição, porque que bela cidade ela é uma exclamativa. Exclamativa não é uma proposição. Eu vou dar um X aqui, ó. Não serve. Não é proposição lógica. Repete comigo. Oração, né, ou as sentenças exclamativas não são
proposições lógicas. Que horas são? É a mesma coisa, você me pergunta assim, imagina. Você aí, vai. Pergunta assim pra mim. Que horas são? Vai, pergunta pra mim. Vai, você tem que perguntar. Se você perguntar, você vai passar. Pergunta assim pra mim. Professor Fábio, que horas são? Vai, pergunta pra mim. Aí você perguntou, que horas são? Aí eu vi você, verdadeiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, que horas são é uma interrogativa. E as orações declarativas, elas não fazem parte da lógica clássica. Não fazem. Lembra que para fazer parte, para início de conversa, tem que ser as orações declarativas. Estude para passar. Eu estou dando uma ordem. Essas orações imperativas. As imperativas também não são. Tá? Então, toda oração imperativa, toda sentença imperativa, ela não é considerada uma proposição lógica. Feliz aniversário está exprimindo um desejo. As orações que exprimem desejo, aquelas orações optativas, sentenças optativas, elas não são também Feliz Natal, né? Feliz aniversário, né? E aí aquela que você vai com Deus, né? Você que exprime desejo, né? Você, infelizmente, não são, né, proposições lógicas. Letra E também não é. Por que a letra E não é? Não tem verbo. O professor de matemática corrigiu a prova. Não tem. O professor de matemática, né, é um ótimo professor. O professor de matemática me ajudou com o conteúdo, né? Gente, infelizmente, não serve. Toda oração que está sem verbo, a sentença sem verbos, também não faz parte do nosso rol. Ele marcou o gol da final. Isso aqui são sentenças abertas, eu vou dar um carinho especial para elas já já. Mas ele quem? Orações, ela não deixa de ser declarativa, uma declarativa que resulta em uma pergunta. Ele marcou o gol da final, mas ele quem, professor? Então, infelizmente, as sentenças abertas também não são. Essa frase é uma mentira, aquelas sentenças paradoxais. Essa frase é falsa. Quem? A frase mesmo está dizendo que ela é falsa? Como é que está acontecendo isso mesmo? Então, essas orações também não fazem parte, né? Então, lembrando, a gente não vai ficar estudando as que não são. A gente vai estudar as que são. Fica esperto aí que, na hora da gente trabalhar, interessa para nós as proposições lógicas com orações declarativas. As orações que não são consideradas proposição, isso aqui é só para a gente aprender a limpar, tirar a sujeira. E aí, na hora que a gente resolver o exercício, você fala, professor, você falou que essas orações não faz parte do estudo da lógica, então eu nem olhei para elas. Bom? Muito bom. Aqui o professor colocou de forma sucinta, fica mais com uma leitura depois para vocês, seria bom vocês lerem isso aí. São os princípios que a gente aplica às proposições lógicas. Assim, tudo na vida tem um princípio, tem uma base, por que isso nasceu, né? Então, assim, eu vou aprender o conteúdo, você fala, pera lá, existe uma base de sustentação para isso. Claro que a gente não vai ficar aqui provando, não é o nosso objetivo. Mas quando a gente olha para a lógica, existe um princípio que rege a lógica clássica. E o professor vai dar uma lidinha rapidinho nos 3 princípios, e aí, hora ou outra, eu vou estar lembrando sempre você. Fala, você lembra lá dos princípios da lógica? Então a gente vai destacar isso aqui, não é o nosso objetivo aqui a gente ficar aprofundando nisso, ficar provando nisso, mas sim mostrar para você que existem os princípios e que hora ou outra eles podem ser mencionados, até pela própria questão que o professor falou para você. Primeiro princípio aí, gente, é o princípio da identidade, é um princípio até muito óbvio. Uma proposição verdadeira, ela é sempre verdadeira, uma proposição falsa, ela é sempre falsa, né? Aquela proposição que ela é verdadeira, você não tem que duvidar. Mas será que é verdade mesmo? Não. Se ela é verdadeira, ela sempre será verdadeira. Se ela é falsa, ela é sempre falsa. Então, aqui seria o primeiro princípio. Entendeu? Bacana? Muito bom. Segundo princípio é o princípio da não contradição. Porque o primeiro princípio é conhecido como o princípio da identidade, né? É como se fosse assim, você foi verdadeira, então você sempre será verdadeira. Aqui não tem meio termo. Entendeu? Ah, talvez eu sou verdade. Não, é verdade, acabou. E você é falsa. Então, quando eu digo que Vila Velha é a capital do Espírito Santo, você fala, professor, é uma proposição. Só que ela é falsa. E pelo princípio da identidade, ela sempre será falsa. Ela sempre será falsa, né? Quando eu falo, né, 2 mais 4, né, é igual a 8, você fala, professor, é falso. É falso, porém, ela é uma proposição lógica, né?
Quando eu falo que a raiz quadrada de 9 é 3, você fala, professor, é uma proposição. Mas é uma proposição, né? Proposição simples. E aí você vai ver que essa proposição, ela é verdadeira, né? Mas pelo princípio da identidade, ela sempre será verdadeira. O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Falar, professor, eu li a questãozinha aqui, pelo que eu estou notando, ela é os dois. Ela é parte verdadeira, ela é parte falsa. Não existe isso. O princípio da não contradição, ela jamais, aqui na lógica, a gente está falando de lógica, tá, pessoal? Ah, e aí você não tem que pensar no português, na linguagem corrente, na linguagem escrita, nada disso. Eu estou pensando na lógica clássica. E o princípio da não contradição, ela vai me garantir que eu não posso ter uma proposição, ela sendo simultaneamente verdadeira e falsa, né? Então, até o princípio da identidade, ela falou, se você é verdade, você é sempre verdade. Se você é falso, você é sempre falsa. E eu venho não contradição até para sustentar, para dar, identidade. Uma proposição, ela nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, filé, né? Até intuitivo. E o terceiro é o princípio do terceiro excluído. O terceiro princípio, né? Uma proposição, ela só pode ter dois valores lógicos. Ela é verdade ou ela é falsa, não podendo ter um outro valor. Então, se encaixa, se passou pelo processo das três peneiras, você entendeu, tá, que é uma proposição lógica, então o princípio da identidade, uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, ela é falsa, sempre falsa. O princípio da não contradição, uma proposição, ela não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aí vem o terceiro excluído e fala, pera lá, já que existe o da identidade e o da não contradição, o princípio do terceiro excluído, ele vem dizer o seguinte, ela nunca terá um terceiro julgamento. Pessoal, ela não é verdadeira e nem falsa, ela é outra coisa. Fala, pera lá, o princípio do terceiro excluído, ela garante que uma proposição, né, ela é verdadeira, ela é sempre verdadeira, ela é falsa, ela é sempre falsa, ela nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo, pelo princípio da não contradição, mas o princípio do terceiro excluído garante que eu nunca terei uma terceira possibilidade. Pera lá, professor, né? Tem uma terceira coisinha aqui, então não pode, tá? Gente, são os três princípios que norteiam a lógica. Hora ou outra a gente está em outro conteúdo, mas a gente está sempre preso a estes princípios. Eu estarei, por exemplo, se você vai estudar comigo lá em argumentação lógica, e aí eu falo, lembra lá do princípio, dos princípios da lógica, que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Se aplica aqui, ó, né? Aí você vai entender essa aula aí muito bem. Show? Vamos para frente, né? E atrás vem gente. Vamos lá, gente. Vamos estudar. Tá gostoso aí? Entendeu? Até agora eu acho que tá bem tranquilo. Vai continuar tranquilo. O professor vai deixar mais tranquilo, mais doméstico possível para que você possa se dar bem, gostar do conteúdo. Eu tenho certeza que você vai mudando a forma de estudar raciocínio lógico e matemática aqui comigo. E eu quero te ajudar a conquistar, fazer boas ou ótimas, por que não fechar a prova de raciocínio lógico e matemática? Tá bom? Vão que vão. Produção, joga para a próxima tela. Aqui o professor colocou algumas questões. Aí nós vamos fazer algumas questõezinhas agora, né? E aí já vem logo, fala, professor, nossa, nem passou muita matéria e já tem questão? Sim, se você até quiser pausar a tela e pausar o seu vídeo, né? E falar, vou fazer essas questõezinhas aí, vamos ver se eu aprendi. Pouquinha coisa, a pessoa já está colocando isso aí em xeque. Já são os primeiros simuladinhos. Encaixe como simulado. Fala, bacana, né? Fundação Getúlio Vargas, né? Se a pessoa pega muita questão da Fundação Getúlio Vargas, eu gosto bastante. Mas aqui, independentemente, eu não estou preso à banca, né? A gente precisa aprender o conteúdo. Que independente da banca, se você não sabe o conteúdo, ferrou. Eu até comento aos meus alunos, e tem aluno que fala assim, eu vou fazer o concurso, né, do que vai ser IBAD, eu só resolvo IBAD. Aí no dia da sua prova, a banca resolve dar uma velha guinada, né? Uma boa guinada, na verdade. E aí tudo aquilo que você só estudou a banca, você se ferrou, porque você não aprendeu o conteúdo, né? Já cansei de falar que eu tô careca, né? Eu já cansei de ver provas e aí a banca trabalhou aquela prova é diferente de todas as outras. Todas as outras. E aí o aluno que só estudou o DNA da banca, só estudou prova da banca. E ele esqueceu que ele precisava, na verdade, ter primeiramente conteúdo. Depois resolver conteúdo da banca não faz mal. Até resolver questão é ótimo, né? Primeira coisa, tem que aprender conteúdo. Assinale a alternativa que é uma proposição. Ele quer saber o que é uma proposição. Aquilo que passou pelo processo das três peneiras, não é isso, gente? Então, eu quero uma proposição, né?
Então, quando ele fala que 2 mais 3, atenção, 2 mais 3 mais 8 não tem verbo, né? Uma sentença sem verbo nunca será uma proposição. O rei Z é nordestino. Que Z? Né? Uma sentença aberta, né? Ele é advogado, né? O rei Z é nordestino. Uma sentença aberta jamais será uma proposição lógica. Muito bom. Vou lá na letra E. Vá em paz. Uma frase imperativa, uma sentença imperativa também não pode ser. X não é um número. X. Espera lá, gente. X não é um número. Que X? De novo, a gente não tem, né, uma proposição aqui pelo fato dela ser uma sentença aberta, né? Na letra C, a mula sem cabeça é domesticada. Aí sim, né, gente? Ó, a mula sem cabeça é domesticada. Tem sujeito e predicado definido, tem um sentido completo, eu consigo atribuir, né, valor lógico para ela. Ele não quer o valor lógico para ela, fica tranquilo, tá? Fala, nossa, pessoa, que viagem. Mas aí, gente, a letra C atende muito bem. Eu vou logo marcar a letra C como o nosso gabarito da número 1. Vê aí se você acertou, né? Vou jogar o número 2 na tela. Você vai tentar fazer aí, tá bom? Vai lá, já vou tomar a aguinha aqui e já volto resolvendo a questão número 2, Instituto AOCP. Questão número 2, então. Das frases abaixo, a única que representa uma proposição. De novo, proposição tem que passar pelo processo das 3 peneiras. É uma oração declarativa? Tem sentido completo, com sujeito e predicado definido? Terceiro, eu consigo atribuir um único valor lógico para ela, verdadeiro ou falso, obedecendo os critérios, o princípio, os 3 princípios pilares da lógica clássica? Ok? Eu consigo? O tripé principal, né, gente? Que gostoso. Que frio. Que frio é uma oração, uma sentença exclamativa. Exclamativa não faz parte do nosso rol, né? Você foi à aula ontem? Interrogativa. As interrogativas estão fora. Carlos é um menino alto. De novo, aqui oração com sujeito e predicado definido, com sentido completo. Eu consigo sim atribuir o valor lógico. Só, mas eu não sei o Carlos. Não, fica tranquilo que aqui a banca ela vai mencionar para você, se necessitar, porque a banca aqui não está pedindo para você julgar se é verdadeiro ou falso, né? Ela está pedindo se é uma proposição lógica. Aqui a letra C atende, ó. Ele trabalhou durante o evento ontem. Ele quem? E aí aqui eu tenho uma sentença aberta. E as sentenças abertas, eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela, também não faz parte não é uma proposição lógica. Toda sentença aberta não é uma proposição lógica.